Vamos seguindo, vamos para um outro destaque. A gente vai falar agora da política americana. Uma novidade no Congresso dos Estados Unidos. Filho de brasileiros, Jorge Santos nasceu e cresceu no Queens, em Nova York. Agora o republicano conquistou uma cadeira na Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O deputado vai conversar agora ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Queria saber do senhor, deputado, as prioridades, as pautas, as bandeiras que o senhor pretende levar ao Congresso norte-americano. Então, a minha candidatura, ela vem repleta de vitórias da minha própria vida, né, e carreira, tanto profissional como a minha vida, né, meus pais sendo imigrantes aqui nos Estados Unidos, procurando uma vida melhor e saindo da pobreza para o mundo corporativo e agora para o Congresso Federal americano. Isso é uma grande diferença que te mostra o que é o sonho americano que a gente vive aqui hoje, né? Muito diferente do que muitas pessoas pensam, a oportunidade aqui é para todos. Nascido e criado aqui, eu te digo, minha pauta de governo e minha prioridade de governo é simples, é melhorar a vida dos cidadãos, lutar contra a censura, e ter prosperidade para os cidadãos americanos, a gente que mora aqui, imigrantes que vêm para cá legalmente e participam da sociedade americana e em busca do sonho americano, e é algo que a gente tem visto cada vez piorando, não só aqui, como no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é a censura. Então eu tenho feito bastante parte da minha campanha voltada contra combatendo censura, contra a liberdade de fala, que a gente chama aqui de freedom of speech, né? E também em estabelecer política econômica que traz prosperidade em vez de regulação e regulamentação extremamente como é que eu posso dizer, estrita, que impede crescimento econômico. Então é uma plataforma bem expansiva, com várias oportunidades para nossa próxima geração, que eu acho que fundamentalmente a gente tem que entregar um país, um planeta melhor para a próxima geração de quando a gente encontra, e eu acho que nisso também inclui direitos e liberdades que estão sendo retomadas do povo, não só aqui, como em várias partes do mundo. Deputado, Paulo Figueiredo vai fazer a próxima pergunta. Diga lá, Paulo. Jorge, muito bom te ver aqui no programa. Já tive o privilégio de te conhecer pessoalmente há muitos anos, quando você estava iniciando essa caminhada. Era difícil acreditar que um brasileiro disputando uma vaga no Congresso pelo Partido Republicano no ultrademocrata Nova York teria sucesso, e eu vi a sua trajetória e fiquei absolutamente impressionado. Conheço a sua origem, conheço a origem da sua família, e realmente é o sonho americano se concretizando. E eu fico muito feliz de nós termos, até onde eu tenho notícia, você que é brasileiro, além de filho de brasileiro, é brasileiro, você é o primeiro brasileiro que eu saiba que tem um assento no Congresso dos Estados Unidos. Então, parabéns em primeiro lugar. E um Congresso, de novo, como um republicano, como um conservador, ou pelo menos alguém que partilha da maioria das ideias conservadoras, estando dentro do Congresso. Eu tenho uma pergunta para você, Jorge. Eu sei que você também está acompanhando um pouco da política brasileira, está vendo o que está acontecendo no Brasil. Você tem um discurso, uma plataforma muito forte, baseada na liberdade de expressão e nas liberdades individuais. Como é que você está vendo esse momento político em que o Brasil se encontra? Olha, eu vou começar por perseverança, né, Paulo? A gente não pode desistir, né? Nunca desistir. Então, foi uma caminhada longa de 4 anos. Mas eu te digo, o que está acontecendo no Brasil hoje me deixa bem triste, porque eu sempre aprendi que na bandeira do Brasil a gente tem ordem e progresso, né? E de certa forma eu acho que na direção na qual a gente foi, eu nem vou dizer se gramaticamente é correto de falar, mas ordem seria desordem e regresso no lugar de progresso, porque voltar atrás para uma administração lulista, uma administração que foi coberta de corrupção, uma administração que depois que ela saiu do poder a gente pôde descobrir o tanto de dano que ela trouxe para o país. Eu fico impressionado de ver que o governo Lula agora se aproxima de retomar o país, e me entristece muito de ver que muitas oportunidades e muito do crescimento econômico brasileiro que se teve por muita luta nos últimos anos
podem vir a ser desfeito e pode ter um desfecho muito triste para o Brasil, incluindo também com essa nova onda de censura da justiça brasileira atacando eleitos, pessoas com cargo público, pessoas civis. Eu acho que esse silenciamento da população, silenciamento de servente público, isso não é uma democracia. Começa a parecer mais como uma ditadura, de certa forma, um comunismo, algo que eu acho que não é onde a direção que o Brasil devia estar indo. Acredito que não é a direção que nenhum país em 2022 quer ir, e eu acho que essa intolerância de fala, de livre-arbítrio, não devia existir esse Ai, me falta a palavra de poder expressar sem falar palavrão, essa é a verdade, mas essa falta de liberdade que vem junto com esse movimento de esquerda é impressionante, e eu fico impressionado de ver que tem gente que ainda vota para isso. Coronel Gerson Gomes. Para mim também é uma alegria, Jorge, porque a minha família também migrou aqui para os Estados Unidos, e você está na idade dos meus sobrinhos também, que são americanos aqui, e também conquistaram, né? Tiveram a oportunidade de ver esse sonho americano se realizando na vida deles. Parabéns. E eu quero te fazer uma pergunta especificamente do seu estado e da Califórnia. Eu observei nos últimos 20 anos como se deteriorou a situação na Califórnia nas administrações democratas com as políticas públicas progressistas. A mesma coisa eu observei aí em Nova York, porque eu já estive em Nova York há muitos anos ainda, dentro daquele programa que foi feito, que revitalizou todos aqueles bairros com as gangues, etc. E Nova York se tornou uma área muito segura, e, no entanto, hoje, até para se transitar no metrô, hoje é bastante perigoso em Nova York em alguns horários, e voltou aquela situação de insegurança. Como você pontualiza isso para a gente, ou como você fala dessas políticas públicas que foram empreendidas equivocadamente e chegaram nesse ponto, e como você vê essa sua ascensão justamente no estado tido como predominantemente democrata? Então, a verdade é, a gente pode discutir sobre Nova York de certas formas. Existe Nova York em 1994, com um prefeito republicano, um governador republicano, um governo de estado republicano, ou a gente pode discutir sobre Nova York em 2012 com um prefeito republicano, um governo de estado democrata, e existem várias pautas que você pode tentar entender. Agora, a diferença toda vem em 2013, quando o governo da cidade de Nova York virou democrata, o governo de estado virou democrata, o governo federal virou democrata, e foi só democrata nos últimos anos, desse ponto em diante, principalmente no estado de Nova York. Aí que você começa a ver todo aquele progresso voltar atrás. O último prefeito de Nova York, ele, na sua infinita a habilidade de não saber governar, ele foi e cortou a verba da polícia de Nova York, que é o maior corpo de polícia dos Estados Unidos e o maior corpo de polícia do mundo, que é o NYPD, né, que é a polícia famosa de Nova York, os carros famosos, todo mundo vê em filme, na TV. Ele cortou verba de $1 bilhão da polícia, tirou o Departamento de Polícia Paisano, que é o departamento policial da parte da polícia que tirava drogas, crime organizado, gangues, armas da rua, e o crime entrou em parafuso na cidade. E aí a gente fica pensando, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi político fazendo besteira, fazendo... governo contra a prosperidade dos americanos. E aí é nisso que dá essa onda de crime absurda que a gente está vivendo aqui nesse país hoje, uma onda de crime sem cabimento, que não tem necessidade nenhuma para a gente estar passando hoje nos Estados Unidos, e o que está acontecendo é que Nova York se tornou um país de terceiro mundo, onde eu te falo que tem lugares do Brasil que devem ser bem mais seguros que vir a Nova York. Eu falo isso, não ajuda a minha economia local falar, mas eu sempre falo para as pessoas,
hoje, você quer vir para Nova York? Não acho boa hora de vir. Você corre o risco de ser assassinado no metrô, você corre o risco de levar um tiro na cara, simplesmente andando na calçada, você corre o risco de levar facada, você corre o risco de ser assaltado meio-dia, na luz do dia, em pleno, claro, na Quinta Avenida. Isso acontece. Aconteceu comigo, acontece com amigos, acontece com muita gente. Isso porque a gente tem um governo fraco. Eu acho que minha família na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, eles são mais seguros do que a gente aqui em Nova York nesse momento. Pelo menos essa é a minha opinião, baseado no que eu falo com a minha família, né? Então eu não consigo imaginar em qual planeta o governo democrata nos Estados Unidos faz sentido, que é o que me faz sentir também em qual planeta faz sentido que brasileiro escolheu o Lula para ser o presidente do Brasil de novo. Mais uma pergunta, deputado, agora do Roberto Mota. Deputado, coisas graves, inacreditáveis, nunca antes vistas, estão acontecendo no Brasil. E a pergunta que eu lhe faço é: o público americano, em geral, tem consciência do que está acontecendo no Brasil? Esses fatos, essas informações conseguem chegar ao americano médio? Olha, a gente está tendo nossos próprios problemas políticos aqui hoje, né? Onde a gente tem um presidente que, de certa forma, nas faculdades mentais dele são bem notavelmente limitada, e ele não quer admitir, a administração não quer admitir. A gente tem uma vice-presidente que não tem noção do que está fazendo, não tem noção de como governar um país, e a gente tem uma administração inteira escolhida baseada na cor da pele, na orientação sexual e no gênero. Ninguém que foi escolhido por qualificação, por mérito ou porque são os melhores para os cargos. Então a gente está passando por um tumulto político extremamente delicado no nosso próprio país. A gente acabou de, na eleição meia de termo, né, que a gente chama de midterms aqui, a gente acabou de conquistar de volta o Congresso para o Partido Republicano, e a gente vai poder governar agora de uma forma menos ideológica do lado da esquerda, e vai ter que ser um governo de agora em diante um pouco mais digamos assim, não partidário. E isso é uma grande solução. Agora, a gente tem correspondentes aqui nos Estados Unidos que estão cobrindo o que está acontecendo no Brasil. O Tucker Carlson, que é um âncora da Fox News, ele fala quase diariamente sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente tem bastante cobertura nesse único programa, mas infelizmente a mídia em geral, extremamente esquerdista, acha que o que aconteceu no Brasil foi a salvação do Brasil, que o Bolsonaro ia acabar com o Brasil se tivesse mais um mandato, no qual eu discordo. Eu acho que o Bolsonaro fez um mandato honesto, sem escândalo de corrupção, mas é aquilo, eu não posso dizer por voz de experiência, porque eu não sigo política brasileira, eu sigo política americana, mas na minha opinião eu vejo que entre as coisas que eu prestei atenção, entre o que eu vi e acompanhei por alto, eu não vi nenhum tipo de investigação no estilo Lava Jato, não vi o famoso mensalão, dinheiro na cueca. Então eu acho que isso já para mim é progresso, é o suficiente. Infelizmente eu tenho que dizer que a barra para mim é tão lá embaixo que só o fato de não ter que ter uma Lava Jato e não ter mensalão, o tal do dinheiro na cueca, para mim já é um plus. A Petrobras não está quebrando e falindo, para mim já é uma vantagem. Então eu vejo o governo Bolsonaro como um governo extremamente positivo, um governo de um presidente que senta na rua e come angu à baiana, em vez de ficar pedindo potinho de sorvete de R$50 o pote no avião presidencial, enquanto o povo brasileiro não tem dinheiro para comprar carne, come arroz, feijão e farinha. Então, para mim, isso, de certa forma, é um governo positivo, foi um governo produtivo, e me entristece muito de ver que o Brasil não conseguiu ter a consciência de que o Lula vai voltar para aquela mesmice, né? O sanduíche está muito frio. Quem é que come sanduíche frio, mano? Pelo amor de Deus. Sabe, vídeos que a gente pode ver do passado do Lula, né? Aquela coisa bem, como é que eu posso dizer que diz no Brasil, bem cheia de frufruzinho, né? Esse é o Lula. O Lula agora quer viver às custas do governo brasileiro, e eu não sei muito o que dizer, a não ser que eu fico entristecido, mas se essa for a decisão do povo, agora a gente tem que acatar e ver o que acontece nos próximos 4 anos. Fernão Lara Mesquita, sua pergunta, Fernão. Olá, deputado, eu entendi que a sua principal bandeira é a censura, certo? Uma das minhas principais bandeiras é a censura. Censura é inadmissível, na minha opinião. Pois eu vejo, pelo que eu acompanho dos Estados Unidos, eu vejo que a censura está instalada principalmente
dentro de um esquema gramsciano, vamos dizer assim, né? Nas universidades, na academia, entre os artistas, Hollywood, etc. Né? E, enfim, a possibilidade de atuação da política sobre a área de segurança pública é bastante evidente e a relação é bem direta, né? Como você explicou aí, a relação entre os governos que relaxaram nesse campo e o resultado que se colhe imediatamente. Mas para controlar esse problema de censura nessas instâncias privadas, né, como são a das artes, a da imprensa e a das universidades, o que você tem em mente, o que o poder público pode fazer quanto a isso nos Estados Unidos? Bom, o poder público americano tem o absoluto poder de controlar a verba federal, né? A maioria das instituições de educação de nível superior nos Estados Unidos requer uma grande demanda de verba pública. A verdade é que se a gente não voltar a ensinar ABC 1, 2, 3 e orientar nossas crianças e os nossos adolescentes a obterem educação base, sem ter aquela influência de esquerda, aquela esquerdopracia, aquela prática da esquerdopracia dentro da instituição de ensino, a gente corta verba. E a gente corta verba e direciona para instituições que estão educando e não fazendo aquela lavagem de cérebro. Isso que educação não deve ser aonde a gente enfia política. A política deve estar extremamente longe de educação. Agora, em requer da mídia, a mídia tem o livre-arbítrio de fazer o que? O direito de fazer o que quiser. Agora, cabe de um a escolher o que assiste e o que não assiste. Por isso que aqui nos Estados Unidos a gente brinca. A CNN está à beira da falência, porque ninguém quer ouvir, porque eles vivem num mundo paralelo, um mundo que não existe. Enquanto a gente está vendo positividade, eles só veem que, não, o republicano vai acabar com o planeta, a gente vai explodir o planeta, a gente é negacionista. Negacionismo, na minha opinião, é você negar inflação, isso é negacionismo. Você negar a sofrência do povo, isso é negacionismo. Você negar que a gente tem um problema com crime, isso é negacionismo. Você negar prover segurança pública, isso é negacionismo. Agora, brincar com negacionismo, a gente pode brincar os dois com a mesma palavra. Só que eu sou da ordem e progresso, né? Daquela parte de a gente vai ter ordem, bandido vai para cadeia. A gente não manda bandido de volta para a rua porque a gente tem peninha, porque a gente não quer botar na cadeia, porque é dessa cor ou é dessa origem. Não. Cometeu crime? Cadeia. Esse negócio de passar a mão na cabeça de bandido é um problema que a gente está aqui nos Estados Unidos, especialmente no estado de Nova York. Então, se a gente vai falar de negacionismo, eu tenho uma lista de negacionismo que a esquerda não consegue atuar. E aí eu digo, na forma de censura com os elites de Hollywood, os elites em Hollywood adoram dizer como que a grande população deve viver. Só que a diferença é, enquanto eles acham que a gente vai BLM, Black Lives Matter, ou então que a polícia é corrupta, a polícia é violenta, mas eles se cercam de segurança armado, gastam milhares e milhares de dólares por semana mantendo aquela segurança armada, enquanto o povo morre nas ruas. Porque para eles o que importa é a segurança deles, que se dane o resto do povo. Então esse é o meu ponto de vista dos elites, eles que se explodam. Eu não estou aqui para governar para a elite, para a imprensa, muito menos para Hollywood. Eu estou aqui para governar para o povo que está sofrendo com a onda de crime, o povo que está sofrendo com o custo de aquecimento, de eletricidade, o povo que é censurado quando fala sobre essas coisas, porque aí a gente vira negacionista de clima, negacionista de eleição, negacionista de tudo. Então, eu adoro a palavra negacionismo e sempre faço, quando eu tenho oportunidade, de usar contra a esquerda, porque eles estão sempre apontando o dedo para a gente na direita e dizendo que a gente é negacionista disso, daquilo. Então, esse é o meu ponto de vista. Deputado, uma última pergunta rapidinho para a gente fechar. José Maria Trindade, diga lá, Zé. Perfeito, eu queria parabenizar, um grande feito, uma dificuldade grande, tem que demonstrar muita qualidade para chegar nesse ponto. Eu queria falar sobre a política de imigração. Você faria alguma mudança, vai defender alguma mudança sobre isso nos Estados Unidos? Olha, eu sempre falo sobre isso. Eu tenho interesse do meu país aqui, dos Estados Unidos, em primeira mão. Eu sou contra a imigração irregular e indocumentada, principalmente pela fronteira. Sempre explico para as pessoas, por favor, não venham para os Estados Unidos com visto incorreto
e abuse do sistema e ultrapasse o seu tempo de permanência. Busca fazer tudo pela lei, porque se você tem o sonho de vir para os Estados Unidos e iniciar uma relação com a gente, eu sempre te encorajo ao seguinte: não inicie esse relacionamento de forma errônea. Você tem mais a perder do que a ganhar. Existem vários meios de imigrar para os Estados Unidos de forma legal. Então, claro que, em princípio de governo, a gente tem um problema humanitário na nossa fronteira do sul com o México, e tem que ser consertado e corrigido, porque mais de 2 milhões de pessoas entraram nesse país nos últimos 2 anos, indocumentadas. A gente não sabe onde elas estão, não sabe quem são. Nisso entra droga, existe tráfico de crianças, existe tráfico de órgão, tráfico humano. É uma calamidade pública, é um crime humanitário contra a humanidade que acontece na fronteira. E eu sempre falo para as pessoas: se você quer vir para os Estados Unidos, vai no consulado, se informe, se qualifique. Se você tem um asilo político, se você tem o desejo e o sonho, corre atrás do seu sonho. Minha família fez, eu fiz, e isso é possível. Existem milhões de brasileiros nos Estados Unidos, de acordo com o Itamaraty, se eu não me engano, 1,8 milhões de brasileiros que vivem aqui documentados. Esses brasileiros vieram para cá e não foi fácil, a jornada não foi fácil. Eu sempre encorajo. Agora, eu falo isso para todo mundo, não só para o Brasil, até porque brasileiro não cabe nem no top 20 das nações que imigram para os Estados Unidos. O problema aqui são outros países muito mais graves, mas eu sempre falo: a gente não pode ser coração de mãe onde entra um de uma vez só, infelizmente. A gente tem leis de imigração e a gente tem que obedecer. Se você quer iniciar esse relacionamento, faça de forma correta. E eu te digo, o Brasil tem leis de imigração muito mais estritas do que os Estados Unidos, perdão. E se você for comparar um com o outro, a gente é até muito fácil na imigração em comparação ao Brasil. No Brasil, sem um CPF, você não consegue fazer absolutamente nada. Nem um celular pré-pago você consegue ter. Aqui, sem o Social Security, que é nosso equivalente do CPF, você consegue fazer tudo. Daí já te mostra que vocês são muito mais rígidos no Brasil do que a gente é aqui. Agora, eu só peço, com carinho e com respeito, se você quer iniciar esse relacionamento com os Estados Unidos, faça da forma correta. Você tem muito mais a ganhar e você vai ter muito mais prosperidade do que vivendo sobre as escuridões e fora do sistema aqui. E é um problema que a gente tem hoje, até por causa do que eu disse. Existe aquela atrelação com droga, tráfico de criança, tráfico humano, tráfico de droga, tráfico de tudo. Então, não vamos apoiar esse submundo de tráfico. Deputado Jorge Santos, mais uma vez, deputado, obrigado pela entrevista e parabéns pela vitória. Muito Até uma obrigado. próxima.